Olá, meus amigos do canal Doutora Longevidade. Hoje, como toda segunda-feira, eu trago aqui um tema novo para discutir com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma doença que atinge a humanidade e preferencialmente atinge os idosos, que é a depressão. O grande problema, né, da gente ter esquecido de cuidar da saúde mental, que a gente preza tanto, muitas vezes, pela saúde física, e a saúde mental ela fica lá em último plano, né? E o esgotamento mental, ele é um dos fatores desencadeadores do quadro de depressão. Mas é importante que vocês saibam que quando a gente fala de idoso, tem uma diferença muito grande entre o ambiente que o idoso está e como ele está sendo acometido pela depressão. Então a gente sabe assim, que o idoso que está no convívio familiar, 15% dos idosos de um total de 100 apresentam um quadro de depressão. Se eles estiverem institucionalizados, isso gira em torno de 30, 35%. E os idosos que estão hospitalizados, quase 50% deles apresentam um quadro de depressão. Alguns psiquiatras dividem categorias de idosos que têm um episódio de depressão inicial na terceira idade, portanto, e outros idosos que têm depressão, mas já tiveram no passado, na vida jovem, na vida adulta ou ainda na infância, na adolescência, um quadro depressivo. A grande diferença entre um idoso deprimido e um jovem adulto deprimido, um adolescente deprimido, é qual? São, na verdade, os sinais que eles nos apresentam. No jovem, eu tenho um quadro de angústia, de tristeza, de choro desmotivado, inicialmente. No idoso, isso muda. Isso se transfere para queixas de dores no corpo. Então, assim, aquele paciente poliqueixoso, ele tem dor em todas as partes do corpo. Apatia, então a vontade de não fazer nada, de se perguntar para que eu estou aqui, o que eu espero, para que me vestir, para que me trocar, então, tirar essa roupa que eu estou vestindo, o pijama, para que pentear o cabelo, para que escovar o dente. Então, ele não vê mais razão para viver, mas principalmente ao isolamento social. E infelizmente, muitas vezes é a família responsável por esse isolamento social. Quando desenvolvi minha tese de mestrado, eu entrevistei quase 37 idosos e um dos relatos era o seguinte: o idoso, uma vez, saindo do quarto, caiu no trajeto até a cozinha. Então, aí a família disse: vó, come no quarto, a gente leva para você. Então, esta capacidade da pessoa querer cuidar da vida do outro e privar o idoso de alguns afazeres mínimos que ele ainda pode executar, vai isolando ele dentro da própria família. Mas o grande tratamento é justamente o oposto, é o convívio familiar. Quanto mais esse idoso estiver inserido na família, quanto mais ele participar da família, quanto menos você modificar o ambiente que ele viveu a vida toda e quanto mais você interagir, primeiro que esse idoso dificilmente vai desenvolver a depressão. Muitos desenvolvem pelos déficits inerentes ao processo de envelhecimento. Então, quer dizer, já tem uma perda da acuidade auditiva, visual, que já é fisiológico, a gente já espera que aconteça. Diminuição da massa muscular, massa magra, aumento do tecido adiposo, da gordura corporal. E ainda, você priva ele de alguns poucos controles, da pouca autonomia que ainda existia, então isso é fato que o isolamento social vai levar à depressão no próprio domicílio. Portanto, o tratamento é o convívio familiar. Qualquer coisa que você possa fazer, que você estimule a pessoa a se sentir útil, é extremamente importante. Nem que seja pedindo para que a pessoa lembre uma receita que você até sabe fazer, mas você solicite: vó, pai, mãe, como que fazia aquilo? A pessoa se sente útil, a pessoa vai perceber que ela ainda tem determinado grau de importância, então não prive o idoso da autonomia que ainda lhe é permitida. Essa é minha grande dica. Muito obrigada pela atenção, um excelente dia, uma ótima semana.